3 dias. Foi exatamente o tempo que levou para a vida de Gabriel ir de R$0 na conta para 28 milhões de reais em propriedades. Mas o que aconteceu entre a terça-feira às 17 horas e 42 minutos e a sexta-feira às 9 horas e 23 minutos da manhã é tão impossível que, se eu não contasse cada segundo dessa história, você simplesmente não acreditaria. Gabriel Santos estava parado na porta do seu apartamento, olhando para um homem de terno cinza que acabara de dizer algo completamente absurdo. As pernas dele tremiam, a respiração falhava, e a única coisa que ele conseguia pensar era: isso não pode ser real. Isso não pode estar acontecendo comigo. Mas estava acontecendo. E tudo começou com uma humilhação pública num mercado comum e uma decisão que qualquer pessoa sensata chamaria de burrice. Por que um garoto de 19 anos, com R$847 na conta, gastaria cada centavo que possui para pagar as compras de uma completa desconhecida? Por que essa senhora idosa escolheu justamente ele entre milhares de pessoas? E por que essa história vai fazer você repensar cada momento em que ignorou alguém precisando de ajuda na sua frente? Prepare-se, porque essa história tem 4 reviravoltas. A primeira vai te surpreender, a segunda vai te emocionar, a terceira vai te chocar, e a quarta, garanto, vai te destruir emocionalmente. Esta é a história real de Gabriel Santos. Nomes verdadeiros, documentos comprovados, e eu vou te mostrar o teste secreto que Dona Amélia Andrade aplicou em 47 pessoas diferentes antes de encontrar Gabriel. Um teste cruel. Um teste que 46 pessoas falharam miseravelmente. E quando você descobrir o porquê desse teste, tudo vai fazer sentido de um jeito que você nunca imaginou. Mas antes de te contar o final, você precisa entender o começo. E o começo é bem mais sombrio do que parece. Gabriel Santos acordava todos os dias às 5 da manhã. Decenou Beanos, entregador de aplicativo. Um quarto e sala no subúrbio que ele dividia com baratas, goteiras e a ausência constante de tudo que faltava na sua vida. Sua mãe havia morrido de câncer 2 anos antes. A mesma doença que consumiu não apenas a vida dela, mas todas as economias que a família nunca teve. O pai, desaparecido desde que Gabriel tinha 7 anos de idade, simplesmente saiu para comprar cigarro numa tarde de domingo e decidiu que não queria mais voltar. Gabriel tinha um sonho: medicina. Ele queria salvar vidas que ninguém conseguiu salvar, começando pela vida da própria mãe. Todas as noites, depois de 12 horas pedalando pela cidade, carregando comida para pessoas que mal olhavam para o rosto dele, Gabriel abria um notebook quebrado e assistia vídeos gratuitos no YouTube. Anatomia, fisiologia, bioquímica. Suas notas do Enem melhoravam a cada ano. Ele estava perto, muito perto. Só precisava de mais um ano, economizando cada centavo que conseguia juntar. A rotina era sempre a mesma: acordar no escuro, café da manhã inexistente, ou, quando tinha, um pão seco com água. Pegar a bicicleta velha que rangia a cada pedalada e sair para as ruas antes mesmo do sol nascer. Pedalar, entregar, pedalar, entregar. Uma dança mecânica e exaustiva que se repetia sem pausa. Ao meio-dia, se tivesse sorte, Gabriel parava em alguma praça e comia uma marmita barata de isopor. Se não tivesse sorte, e isso acontecia mais vezes do que ele gostaria de admitir, ele simplesmente bebia água e voltava a pedalar. A fome era uma companhia constante, mas ele havia aprendido a ignorá-la, como quem ignora um barulho irritante que nunca para. Às 6 da tarde, quando a maioria das pessoas estava voltando para casa, Gabriel ainda tinha pela frente mais 5 ou 6 horas de trabalho. Chuva, frio, calor sufocante, nada disso importava. Ele precisava bater a meta diária: R$80 por dia, R$2.400 por mês. Metade ia para o aluguel. O resto se dividia entre comida, internet para estudar
e a pequena reserva que ele juntava com esperança, quase infantil, de um dia poder pagar uma faculdade. Mas havia algo em Gabriel que o dinheiro não conseguia comprar e que a miséria não conseguia destruir. Uma bondade quase irracional. Uma empatia que fazia ele parar a bicicleta para ajudar um idoso a atravessar a rua, mesmo sabendo que aqueles 3 minutos custariam uma entrega. Uma generosidade que fazia ele dar o último pedaço de pão para o morador de rua, mesmo quando o seu próprio estômago reclamava de vazio. As pessoas ao redor dele não entendiam. Os outros entregadores riam. Chamavam ele de trouxa. Diziam que bondade não paga conta. E talvez eles estivessem certos. Talvez Gabriel fosse mesmo um idiota por se importar tanto com desconhecidos, quando mal conseguia cuidar de si mesmo. Na terça-feira, 14 de março, Gabriel tinha exatamente R$ 847 na conta. O aluguel vencia na segunda-feira seguinte. Ele estava no prazo TINA conseguido. Mais um mês garantido. Mais um mês de teto sobre a cabeça. Mais um mês mais perto do sonho de medicina. Às 17h42 daquela terça-feira, Gabriel entrou no mercado São José para comprar um pão. R$ 2,50. Sua única refeição antes do turno da noite. Ele pegou o pão, foi para a fila do caixa 3. E foi exatamente naquele momento que sua vida inteira mudou de direção. Porque ali, 3 pessoas à frente dele na fila, estava uma senhora de 78 anos. Cabelos brancos impecavelmente penteados, roupas simples, mas limpas, segurando um carrinho de compras com comida básica e remédios. E o que estava prestes a acontecer com aquela senhora ia revelar algo sobre a humanidade que Gabriel nunca imaginou existir. O carrinho da senhora chegou ao caixa. A moça passou os itens um por um: arroz, feijão, um pedaço pequeno de frango, leite, remédios para pressão alta, nada de supérfluo, nada de luxo, apenas o essencial para alguém que claramente vivia com muito pouco. O total apareceu no visor: R$ 847. A senhora, que Gabriel mais tarde descobriria se chamar Amélia Andrade, pegou o cartão de débito com mãos que tremiam levemente. Passou o cartão na maquininha, o bip soou, cartão recusado. A senhora olhou para a atendente com olhos que misturavam surpresa e vergonha. "Tenta de novo, meu filho", ela pediu com voz baixa, quase um sussurro carregado de esperança. A atendente, já demonstrando impaciência no rosto, passou o cartão novamente. O mesmo bip, a mesma rejeição. Cartão recusado outra vez. Foi nesse momento que algo mudou no ar do mercado. As pessoas na fila começaram a se manifestar. Primeiro foram apenas suspiros altos e olhares de reprovação. Depois vieram os comentários. Um homem de terno, que carregava apenas uma garrafa de vinho, cara, bufou alto e disse em voz deliberadamente alta para que todos ouvissem: "Já sabia que não tinha dinheiro e vem ocupar a fila dos outros." Tem cada uma. Uma mulher com uma criança no carrinho revirou os olhos de forma teatral e murmurou alto o suficiente para ser ouvida: "Meu Deus do céu, eu tenho compromisso. Isso é uma falta de respeito." Um rapaz mais jovem, com fones de ouvido pendurados no pescoço, riu baixo enquanto falava no telefone: "Cara, tem uma velha aqui que tá fazendo todo mundo de refém na fila. Sem condições, brother." Dona Amélia ouvia tudo. Cada palavra, cada suspiro de impaciência, cada risada contida. E Gabriel via as lágrimas começando a se formar nos olhos dela, embora ela lutasse com toda a força para não deixá-las cair. "Desculpa", ela disse para a atendente. "Desculpa mesmo. Eu vou devolver as coisas." E então começou a cena mais dolorosa que Gabriel já havia presenciado. Dona Amélia começou a pegar os itens, um por um, e devolver para a atendente. Primeiro o frango, suas mãos tremiam mais agora. Depois, o arroz. As lágrimas finalmente começaram a escorrer silenciosas. Depois, o feijão. Ela tentava se apressar, como se quisesse desaparecer dali o mais rápido possível. Quando ela pegou os remédios para pressão, sua voz falhou. "Esses também?" ela disse, quase inaudível. Ninguém na fila se moveu para ajudar. Ninguém ofereceu pagar
nem um único item. As pessoas apenas observavam com aquela mistura tóxica de impaciência e indiferença, que parece ser a marca registrada de quem esqueceu o que é ser humano. Gabriel estava parado ali, 3 pessoas atrás na fila, segurando seu pão de R$2,50. Ele olhou para a cena, olhou para a senhora tentando manter a dignidade enquanto devolvia comida e remédio. Olhou para as pessoas ao redor que simplesmente não se importavam. Então ele fez algo que mudaria não apenas aquele momento, mas toda a trajetória de 2 vidas completamente diferentes. Gabriel pegou o celular, abriu o aplicativo do banco, olhou para o saldo disponível. R$847. Exatamente o valor da conta de Dona Amélia. Exatamente o valor do seu aluguel, que vencia em 5 dias. Ele sabia perfeitamente o que aquele dinheiro significava. Sem ele, seria despejado. Sem endereço fixo, perderia o cadastro no aplicativo de entregas. Sem o aplicativo, perderia a única fonte de renda que tinha. Sem renda, perderia tudo. Gabriel olhou para Dona Amélia novamente. Viu uma lágrima cair no chão. Viu a humilhação estampada no rosto dela. Viu a solidão de alguém que claramente não tinha ninguém no mundo para ajudar. E então, sem pensar muito, porque sabia que se pensasse, mudaria de ideia. Gabriel saiu da fila, passou pelas 3 pessoas à frente e disse em voz alta e firme: "Moça, espera, pode passar tudo de novo, eu pago a conta dela." O mercado inteiro pareceu congelar naquele instante. O homem de terno parou de reclamar. A mulher com a criança arregalou os olhos. O rapaz tirou os fones do pescoço para ter certeza de que havia ouvido direito. Dona Amélia virou para Gabriel. Seus olhos encontraram os dele. E naquele momento, passou entre eles algo impossível de descrever com palavras. Uma conexão, um reconhecimento, algo profundo e inexplicável que nenhum dos dois conseguia nomear. "Como, filho?" Dona Amélia perguntou, a voz ainda embargada. "São R$847. "Eu sei", Gabriel respondeu. "Pode passar tudo. Eu pago." A atendente olhou para Gabriel com uma expressão que misturava surpresa e incredulidade. "Você tem certeza? São R$847. Ela repetiu, como se Gabriel não tivesse entendido a magnitude do valor. "Tenho certeza." "Pode passar", Gabriel confirmou, já aproximando o celular da maquininha. A atendente passou todos os itens novamente, um por um. "Arroz?" Voltou para arroz sacolau. "Faguê?" "O voltou?" "Frango voltou." "Leite voltou." Os remédios de pressão voltaram. Dona Amélia observava tudo em silêncio, as mãos cobrindo a boca, as lágrimas agora caindo livremente sem qualquer tentativa de escondê-las. O visor mostrou o total novamente. R$847. Gabriel aproximou o celular, digitou a senha. O som do bip de aprovação ecoou no mercado silencioso. Transação aprovada. Gabriel olhou para a tela do celular. Saldo disponível: R$0,00. Dona Amélia pegou as sacolas com mãos que agora tremiam por um motivo completamente diferente. Ela se virou para Gabriel, segurou as mãos dele com uma força surpreendente para alguém da idade dela, e disse com uma voz que carregava muito mais do que apenas gratidão: "Filho, você não sabe o que acabou de fazer por mim. Você não faz ideia." Gabriel, constrangido com a atenção que estava recebendo de todas as pessoas ao redor, apenas respondeu: "Imagina, senhora. Qualquer um faria o mesmo." Dona Amélia olhou fundo nos olhos dele. "Não, filho. Não faria. Você vai entender isso em breve." Ela pegou uma caneta e um pedaço de papel amassado da bolsa. Escreveu algo rapidamente. Entregou o papel para Gabriel. "Meu enderê. Ou, se algum dia você precisar de qualquer coisa mesmo, você me procura. Promete?" Gabriel pegou o papel, olhou o endereço rabiscado e assentiu. "Prometo." "Deus te abençoe, meu anjo." "Deus te abençoe muito", Dona Amélia disse, apertando as mãos dele uma última vez, antes de finalmente pegar as sacolas e sair do mercado. Gabriel voltou para o final da fila.
Pagou seus R$ 2,50 pelo pão. Saiu do mercado, montou na bicicleta. E foi só quando começou a pedalar que a realidade do que acabara de fazer caiu sobre ele como um tijolo. R$ 0 na conta. Aluguel vencendo em 5 dias. Nem num plano, nenhuma reserva. Nada. Ele parou a bicicleta numa esquina vazia, longe dos olhares de qualquer pessoa, e pela primeira vez em muito tempo permitiu-se sentir medo de verdade. Aquele tipo de medo que congela o estômago e faz as mãos suarem frio. O medo de perder tudo. O medo de voltar para a rua. O medo de que aquela bondade toda não passasse de burrice disfarçada. Mas havia algo mais. Algo que Gabriel não conseguia ignorar, por mais que tentasse. Quando ele olhou nos olhos de Dona Amélia naquele mercado, quando ele viu a humilhação dela sendo transformada em dignidade novamente, quando ele testemunhou o alívio e a gratidão no rosto daquela senhora, ele sentiu algo que o dinheiro nunca havia lhe dado. Propósito. Gabriel guardou o papel com um endereço no bolso e voltou a pedalar. Precisava fazer entregas, muitas entregas. Tinha 5 dias para recuperar R$ 847. Matematicamente, possível. Humanamente, quase impossível. A quarta-feira chegou. Gabriel acordou às 5 da manhã, com o estômago embrulhado de ansiedade. Olhou para o saldo do aplicativo bancário. 0,0. Abriu o aplicativo de entregas. Aceitou a primeira corrida disponível. Depois, a segunda. Depois, a terceira. 12 horas depois, ele havia feito 23 entregas. Tinha R$ 187 acumulados. Faltavam 660 mais TR. Esse dia, ele não comeu nada, além de água, durante todo o dia. Cada centavo economizado era um centavo a mais para o aluguel. Na quinta-feira de manhã, às 7 horas, o telefone dele tocou. O nome na tela dizia: proprietário. Gabriel atendeu com o coração já acelerado. Gabriel, o aluguel vence amanhã. Sem exceções dessa vez. A voz grossa do senhorio soou do outro lado. Eu sei que você é um bom garoto, mas eu também tenho contas. Se não tiver o dinheiro amanhã, vai ter que sair. Tenho gente interessada no apartamento. Eu vou ter, seu Maurício. Amanhã eu tenho. Gabriel prometeu, embora não soubesse se conseguiria cumprir. Torço por você, rapaz. Mas é amanhã. Sem prorrogação. A ligação terminou. Gabriel olhou para o teto do quarto minúsculo e sentiu o peso de todas as suas escolhas caindo sobre ele de uma vez. Tentou pedir adiantamento no aplicativo de entregas. Negado. Tentou empréstimo em 3 bancos diferentes. Negado em todos. Score baixo. Sem renda fixa. Sem garantias. Ele pensou em ir ao endereço que Dona Amélia havia dado. Mas a ideia pareceu absurda e invasiva. Ela era apenas uma senhora pobre que ele ajudou. O que ela poderia fazer? Emprestar dinheiro que ela mesma não tinha? Quinta-feira à noite, Gabriel havia acumulado mais R$ 312. Total, R$ 499. Faltavam 348. Um dia restante. Ele não dormiu naquela noite. Ficou acordado olhando para o teto, fazendo contas mentais impossíveis, tentando descobrir como conseguir R$ 348 em menos de 24 horas. Sexta-feira chegou. O último da Gabriel acordou antes do despertador. 3h47 da manhã. Não conseguia mais fingir que dormiria. Levantou. Pegou a bicicleta. Começou a pedalar no escuro absoluto da madrugada. Às 9 da manhã, ele tinha feito mais 8 entregas. Mais R$ 124 acumulados. Total, R$ 623. Faltavam 224. Ele ainda tinha tempo. Ainda dava. Gabriel voltou para casa para beber água e pegar mais bateria no celular. Abriu a porta do apartamento. Entrou. Foi até a cozinha. Bebeu 2 copos de água gelada direto da torneira. E então, às 9h23 da manhã, 3 batidas firmes e decididas ecoaram na porta. Gabriel congelou. Seu Maurício chegou mais cedo. Veio cobrar. Veio dar o ultimato final. Ele caminhou até a porta com as pernas pesadas. Respirou fundo.
Preparou as palavras que diria. Tentou inventar uma desculpa. Uma promessa. Qualquer coisa que comprasse mais algumas horas. Abriu a porta. Não era seu Maurício. Na porta estava um homem de aproximadamente 50 anos. Terno cinza, impecável. Pasta de couro na mão. Óculos de grau, com armação discreta. Postura séria, mas não ameaçadora. Gabriel Santos? O homem perguntou. Sim. Gabriel respondeu, a confusão estampada no rosto. Meu nome é Dr. Henrique Almeida. Sou advogado. Posso entrar? Preciso falar com você sobre Amélia Andrade. O coração de Gabriel falhou uma batida. Amélia Andrade. Dona Amélia. A senhora do mercado. Aconteceu alguma coisa com ela? Gabriel perguntou, já sentindo um aperto no peito. Sim. O advogado respondeu com voz grave. Por isso preciso falar com você. Agora. Gabriel abriu espaço para o advogado entrar. O homem observou o apartamento minúsculo, com um olhar profissional, que não julgava. Apenas registrava. Sentaram-se à mesa pequena da cozinha. A única mesa que Gabriel possuía. Dr. Henrique abriu a pasta de couro e tirou alguns documentos. Olhou para Gabriel com uma expressão que mesclava seriedade e algo que parecia compaixão. Gabriel, lamento muito informar que Dona Amélia Andrade faleceu anteontem. Ataque cardíaco fulminante. Foi rápido, sem sofrimento, o advogado disse, sua voz mantendo o tom profissional, mas carregando gentileza genuína. O mundo de Gabriel pareceu girar. Ela morreu quando quarta-feira à noite, por volta das 22 horas. Em casa, dormindo. Gabriel sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. 3 dias. Ele a tinha visto apenas 3 dias atrás. Viva, agradecida, segurando suas mãos. E agora, ela estava morta. Mas eu não entendo, Gabriel disse, a voz falhando. Por que o senhor está aqui? Eu mal conhecia ela. Foi só aquele dia. No mercado, Dr. Henrique ajeitou os óculos e olhou diretamente nos olhos de Gabriel. Justamente por isso estou aqui. Por causa daquele dia no mercado. O advogado deslizou um documento pela mesa. Gabriel, na manhã de quarta-feira, poucas horas antes de falecer, Dona Amélia me ligou às 6 da manhã. Disse que tinha encontrado seu herdeiro. Pediu para eu ir imediatamente à casa dela para alterar o testamento. Herdeiro? Gabriel repetiu a palavra como se fosse em outro idioma. Sim, ela mudou o testamento inteiro naquela manhã. E Gabriel, ela deixou tudo para você. O silêncio que se instalou na cozinha era tão denso que parecia sólido. Gabriel olhou para o advogado. Olhou para o documento. Olhou de volta para o advogado. Como assim tudo? Ela tinha o quê? Uma casa. Dr. Henrique virou a primeira página do documento. Não. Amélia Andrade possuía 47 propriedades. Gabriel piscou, piscou, de novo. As palavras não faziam sentido na ordem em que foram ditas. 47? Sim. Apartamentos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, casas no interior de São Paulo e Minas Gerais, terrenos em desenvolvimento em 3 estados diferentes, salas comerciais em regiões nobres, total de 47 imóveis. O advogado virou mais uma página. Todos quitados. Sem dívidas. Sem financiamentos. Valor de mercado estimado, segundo a avaliação atualizada da semana passada, é de 28 milhões de reais. Gabriel ouviu as palavras. Cada uma delas, mas seu cérebro se recusava a processá-las como realidade. 28 milhões. A quantia era tão absurda, tão distante de qualquer referência que ele tinha, que simplesmente não cabia dentro da compreensão dele. Isso é uma pegadinha, Gabriel disse, sua voz soando estranha, até para ele mesmo. Tipo câmera escondida. Alguém me indicou para um programa de televisão. Ele olhou ao redor, procurando câmeras, procurando microfones, procurando qualquer sinal de que aquilo era uma brincadeira cruel. Não é pegadinha, Gabriel. É absolutamente real. Mas tem mais, Dr. Henrique disse, tirando um envelope amarelado da pasta.
ela deixou uma carta, com instruções expressas de que eu deveria ler pessoalmente para você. Posso? Gabriel não conseguiu falar, apenas assentiu com a cabeça, sentindo que estava tendo um sonho bizarro do qual acordaria a qualquer momento. O advogado abriu o envelope com cuidado, tirou uma folha de papel de carta, amarelada pelo tempo, mas com letra firme e elegante. Colocou os óculos e começou a ler. Meu querido Gabriel, se você está ouvindo isto, é porque meu coração finalmente descansou. Não chore por mim. Vivi 78 anos completos, 32 deles em uma solidão que escolhi carregar sozinha. Dr. Henrique fez uma pausa, ajeitou a voz que começava a falhar, e continuou. Preciso que você entenda por que fiz o que fiz. Há 35 anos, perdi meu único filho. Lucas tinha 19 anos, sua idade. Estava voltando da faculdade de medicina, quando um caminhão perdeu o freio na descida de uma avenida. Ele morreu na hora, sem dor, disseram os médicos. Mas eu sei que houve dor. A dor dele ficou em mim. Gabriel sentiu a primeira lágrima escorrer pelo rosto. Meu marido nunca se recuperou. Adoeceu de tristeza. Morreu 3 anos depois. Fiquei sozinha, com uma fortuna que construímos juntos e absolutamente nenhuma razão para usá-la. Construí mais 47 propriedades, uma para cada ano sem meu Lucas. Mas para quem? Para quê? Dr. Henrique limpou a própria garganta antes de continuar. Há 5 anos, Gabriel, criei um teste, um experimento cruel talvez, mas necessário para mim. Todo mês eu ia a um mercado diferente da cidade. Sempre na hora de movimento. Sempre com meu cartão de débito propositalmente bloqueado. Eu queria saber se ainda existia bondade genuína no mundo. Queria descobrir se havia uma única pessoa que ajudaria uma velha desconhecida, sem esperar absolutamente nada em troca. Gabriel sentiu o estômago afundar. Ela fez de propósito. O cartão recusado foi de propósito. Fui humilhada 47 vezes, Gabriel. 47. Cada uma dessas propriedades representa uma vez que fui xingada, empurrada, ridicularizada ou simplesmente ignorada. Em um mercado, um homem jogou moedas em mim como se eu fosse mendiga e gritou para eu sair dali. Em outro, um grupo de adolescentes filmou minha humilhação e postou nas redes sociais. Em outro, o gerente chamou a segurança porque eu estava causando tumulto. O advogado parou. Tirou os óculos, limpou rapidamente os próprios olhos, recolocou os óculos e seguiu lendo. 47 vezes. Gabriel, 47 vezes o mundo me mostrou que bondade morreu, que empatia é fraqueza, que cada pessoa só pensa em si mesma. Eu estava começando a acreditar nisso. Estava pronta para desistir da humanidade. Estava pronta para deixar tudo para instituições frias, que nunca olhariam nos meus olhos. E então, veio você. Dr. Henrique fez uma pausa longa. Gabriel estava imóvel, as lágrimas caindo livremente agora. Você, Gabriel, um garoto de 19 anos, um entregador que claramente mal tem o que comer. Vi quando você checou o saldo no celular. Vi seus olhos arregalarem quando percebeu que o valor era exatamente tudo que você tinha. Vi você hesitar. Vi você fazer a matemática mental de quanto aquilo custaria. E ainda assim, mesmo sabendo que ficaria sem nada, você escolheu me ajudar. A voz do advogado começou a falhar também, mas ele continuou. Naquela noite, Gabriel, fiz uma pesquisa sobre você. Descobri que sua mãe morreu de câncer. Descobri que você sonha com medicina. Descobri que todo dia, depois de 12 horas trabalhando, você estuda sozinho porque não tem dinheiro para cursinho. Descobri que você é exatamente quem eu procurava há 5 anos. Não alguém rico fazendo caridade. Não alguém com sobras ajudando com as migalhas. Mas alguém que deu tudo. Literalmente tudo. Gabriel cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Você não me lembrou do meu Lucas. Você é meu Lucas. O mesmo sonho. A mesma idade. O mesmo coração gigante. No mundo que se tornou pequeno demais para pessoas como você. Essas 47 propriedades agora são suas. Não como pagamento, mas como legado. Use esse dinheiro para virar o médico que meu filho teria sido. Salve as vidas que ele não pôde salvar. Dr. Henrique virou a última página. E Gabriel, sempre que hesitar em ajudar alguém,
Lembre-se, R$ 847 mudaram 2 vidas. A minha, que pôde morrer em paz, sabendo que bondade ainda existe, e a sua, que está apenas começando. Obrigada por me devolver a fé na humanidade nos meus últimos dias. Com todo amor, Amélia Andrade, sua avó de coração. Dr. Henrique retirou um lenço do bolso do paletó e limpou discretamente os olhos. Recompôs-se e olhou para Gabriel, que ainda tinha o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo com soluços que ele não conseguia controlar. Tem mais uma coisa, o advogado disse, sua voz recuperando o tom profissional, embora ainda carregasse emoção. Ele tirou um envelope grosso da pasta. No cofre do edifício Andrade, que agora também pertence a você, ela deixou R$ 847 mil em dinheiro, com um bilhete. Gabriel finalmente levantou o rosto, os olhos vermelhos, inchados, incrédulos. 847 mil? Sim, ela fez questão do valor exato. 1000 vezes o que você gastou com ela. Dr. Henrique mostrou o bilhete manuscrito. A letra era a mesma da carta firme e elegante. Reembolso com juros do coração. Use para começar. Autor Gabriel pegou o bilhete com mãos trêmulas. Olhou para aquelas palavras escritas por alguém que ele mal conheceu, mas que mudou sua vida inteira. Alguém que viu nele algo que ele mesmo não sabia que possuía. Ela planejou tudo isso? Gabriel murmurou. Ela sabia que ia morrer. Não. Dr. Henrique respondeu. Ela não sabia, mas ela estava pronta. Amélia sofria do coração há anos. Sabia que cada dia poderia ser o último. Por isso criou o teste. Por isso procurou durante 5 anos. Ela queria ter certeza de que quando partisse, deixaria seu legado nas mãos certas. E ela achou que... Eu sou as mãos certas? Gabriel perguntou, a voz cheia de dúvida. Eu sou só um entregador que fez uma burrice. Você deu tudo o que tinha para uma desconhecida. O advogado corrigiu. Sem me esperar. Nada sem me calcular. Sem pedir nome, telefone ou promessa de retorno. 47 pessoas antes de você falharam porque estavam pensando nelas mesmas. Você passou porque esqueceu de você por um momento e pensou nela. Dr. Henrique organizou os documentos de volta na pasta. Vou precisar que você assine alguns papéis. Vou precisar de documentos seus. E vou precisar que você entenda que a partir de agora sua vida mudou completamente. Você é um homem rico. Gabriel, muito rico. Gabriel olhou ao redor do apartamento minúsculo. Olhou para a geladeira velha, que fazia barulho. Olhou para a mesa onde estavam sentados, com uma perna sustentada por livros, porque havia quebrado meses atrás. Olhou para a vida que tinha 5 minutos atrás e para a vida que teria dali em diante. Eu nem sei o que fazer com isso tudo, ele confessou. Você tem tempo para descobrir, mas se posso sugerir, comece pela faculdade. Era o sonho dela que você realizasse o sonho do filho dela. Gabriel assentiu lentamente. E as propriedades? O que eu faço com 47 imóveis? Alguns você pode alugar. Vão te dar renda mensal suficiente para viver confortavelmente e estudar. Outros você pode vender se precisar de capital. Outros ainda, bem, você decide. São seus. O telefone de Gabriel vibrou no bolso. Ele pegou. Mensagem do proprietário. Gabriel, são 10 horas. Preciso de uma resposta. Tenho dinheiro ou não? Gabriel olhou para a mensagem. Olhou para o advogado. E pela primeira vez desde que aquele homem havia entrado em sua casa, um sorriso minúsculo apareceu no canto da boca dele. Acho que tenho o dinheiro sim, ele murmurou. 6 meses se passaram. Gabriel Santos entrou no primeiro dia de aula da Faculdade de Medicina com um uniforme branco impecável. A bolsa integral havia sido paga com o rendimento de apenas um dos apartamentos que Dona Amélia deixou. Ele não precisava mais pedalar 12 horas por dia. Não precisava mais pular refeições. Não precisava mais estudar em notebook quebrado com vídeos travando. Mas algo em Gabriel não mudou. A bondade, a empatia, aquela generosidade quase burra que um dia
Custou tudo o que ele tinha e devolveu mais do que ele jamais sonhou possível. 10 das 47 propriedades foram transformadas no Instituto Amélia Andrade, um projeto social que oferecia moradia gratuita para pessoas em situação de rua. 380 pessoas agora tinham onde dormir, se alimentar e reconstruir suas vidas. Tudo porque um garoto de 19 anos decidiu que a dignidade de uma desconhecida valia mais que a segurança dele. E toda terça-feira, sem falta, às 17h42 da tarde, Gabriel voltava ao Mercado São José. Sempre ficava na fila do Caixa 3. Sempre observava. Naquela terça-feira especificamente, uma mulher na fila à frente teve o cartão recusado. Ela começou a devolver os itens, as mãos tremendo, a vergonha estampada no rosto. As pessoas ao redor suspiravam impacientes. Gabriel se aproximou. Moça, pode passar tudo de novo. Eu pago. A mulher olhou para ele com os mesmos olhos de gratidão e incredulidade que Dona Amélia tinha olhado 6 meses atrás. Mas moço, são R$ 847. Eu sei exatamente quanto é, Gabriel respondeu, sorrindo. Pode passar. A transação foi aprovada. Gabriel entregou um cartão para a mulher. Se a senhora precisar de qualquer coisa mesmo, esse é meu contato. E esse aqui, ele entregou outro papel. É o endereço do Instituto Amélia Andrade. Lá eles podem ajudar com moradia, comida, emprego, tudo gratuito. A mulher segurou os papéis com mãos trêmulas, lágrimas caindo. Quem é você, Gabriel? Pensou na pergunta. Pensou em Dona Amélia. Pensou no filho dela que nunca conheceu, mas que de certa forma se tornou. Pensou em como uma única decisão pode mudar o curso de uma vida inteira. Sou só alguém que um dia foi ajudado quando mais precisava. E agora passo adiante. A mulher o abraçou. Saiu do mercado. Gabriel pagou seu próprio pão, R$ 2,50, e saiu também. Na saída do mercado havia um mural comunitário. Gabriel parou diante dele. Fixado no centro, protegido por um quadro simples, estava uma foto. Dona Amélia sorrindo. Embaixo, uma placa pequena. Amélia Andrade, 1945-2023. Ela procurou bondade em 47 pessoas. Encontrou em uma. Essa história é para você nunca esquecer de ver as pessoas. Gabriel tocou a moldura levemente. Obrigado, vó, ele sussurrou, por ter me encontrado. Montou na bicicleta. Não a velha que rangia. Aquela ele havia doado, mas uma simples, porque Gabriel descobriu que não precisava de coisas caras para ser feliz. Pedalou pelas ruas da cidade, enquanto o sol se punha, e naquele momento, num apartamento do outro lado da cidade, uma jovem mãe solteira abriu o envelope que Gabriel havia dado. Dentro, além do cartão de contato, havia uma nota de R$ 100 e um bilhete. Para a janta de hoje, amanhã será melhor, eu prometo. G. Ela não sabia quem era G. Não sabia que aquele G já tinha sido ela. Não sabia que aquele G um dia teve R$ 0 na conta e recebeu 28 milhões de uma desconhecida. Mas ela sabia, naquele momento, segurando aquela nota de R$ 100 e aquele bilhete, que ainda existia bondade no mundo, que ainda existiam pessoas que veem outras pessoas, que ainda existem Gabriéis e Amélias espalhados por aí, esperando apenas a oportunidade de provar que a humanidade não morreu, só está adormecida, esperando alguém corajoso o suficiente para acordá-la. E tudo que você precisa são R$ 847, ou R$ 2,50, ou apenas um olhar que vê, que reconhece, que se importa, porque no final ninguém se lembra do quanto você tinha na conta, mas todos lembram do que você fez quando não tinha nada.